44 anos, 26 de outubro de 2025. Quem imaginaria que aos 44 eu estaria aqui, nesse momento em Portugal, depois de viver 2 anos de muitas aventuras, morando em 4 países, com 10 mudanças de casa e muitas viagens e um novo horizonte que se abriu para mim. Muita gente acredita que depois dos 40 a gente já viveu tudo que tinha para viver em termos de aventuras, que o tempo de ousar, de experimentar já passou, que são coisas de adolescente. Talvez eu seja uma eterna adolescente, mas também talvez não. Porque a adolescência é um período de dúvidas, descobertas, inseguranças. E embora a dúvida nunca vá embora, depois dos 40 ela muda de lugar. As incertezas não são mais sobre quem eu sou, mas sobre tudo que eu ainda posso ser. Porque a verdade é que quanto mais eu amadureço, menos certezas eu tenho. E eu aprendi que isso é bom, porque ser adulto é justamente aprender a dançar com essas incertezas. Hoje eu sinto que eu vivo de uma forma unapologetic. Eu não sei traduzir perfeitamente essa palavra para o português. Talvez algo como sem pedir desculpas por ser quem eu sou seja o mais próximo da realidade. É uma pena a gente não ter uma expressão para isso, porque é tão lindo ser unapologetic. Depois dos 40 a gente fica assim, mais inteira, mais autêntica, mais livre. E chegar aos 44 nesse lugar, não só geográfico, mas existencial, é um privilégio enorme. Eu cheguei longe e ao mesmo tempo eu sinto que está só começando. Há alguns meses a minha mãe me perguntou o que eu faria se ela ganhasse na Mega Sena, na loteria e me desse alguns milhões. Eu pensei um pouco e respondi, olha, acho que eu faria exatamente o que eu estou fazendo agora. Talvez de uma forma um pouco mais confortável, numa casa um pouco mais confortável. Mas eu continuaria essa vida, eu continuaria o mestrado, eu continuaria a vida na Europa. E naquele instante eu percebi que eu estava vivendo o meu sonho. Aos 44, eu realizei muitos dos desejos que eu tinha quando eu era uma criança, mesmo que naquela época, muito provavelmente eu não tivesse noção da dimensão desses sonhos. Foram muitos aprendizados e também muitas colheitas. Mas eu nunca deixei de plantar, e eu acho que esse talvez seja um dos grandes ensinamentos da minha família. Para colher é preciso plantar e não tem outro jeito. Muita gente me pergunta como eu fiz tudo isso acontecer, como eu me desmobilizei, como me organizei financeiramente, mentalmente, emocionalmente, como foi redescobrir meu corpo com o taekwondo, com a terapia, como a terapia me sustentou nesse processo todo, como eu encontrei esse mestrado e vivi essa mobilidade intensa, como é acordar todos os dias falando outra língua, como é viver a vida sexual depois dos 40 na Europa e ainda enfrentar a perimenopausa no meio disso tudo. E essas perguntas me inspiraram a criar uma espécie de série, que vai ser uma mistura aí de vídeos e textos, porque a escrita ainda é meu jeito favorito de me manifestar no mundo, mas dessa vez eu quero pôr o meu tom nessa leitura. E eu quero compartilhar um pouco desse percurso, não para incentivar mudanças desnecessárias, mas para inspirar quem sente vontade de se aventurar. E para lembrar que os sonhos não têm prazo de validade. Muito obrigada pelo carinho, pelo afeto, pelo abraço, pela escuta, pelo vínculo que permanece mesmo à distância. Eu sei que às vezes eu falho em manter as conversas, às vezes a vida atropela, faz parte. Mas eu sou muito grata. Então, obrigada de verdade e bora 44.